Bom, eu relutei bastante em não tocar nesse assunto, porque a minha opinião sobre esse assunto vai ser um pouco polêmica e eu não sei, eu posso ser mal interpretado, né? As pessoas gostam muito de deturpar as coisas. Mas assim, sobre todos esses ataques que estão acontecendo nas escolas, eu penso que é reflexo do que vem acontecendo há alguns anos, muitos anos. Se você pegar final dos anos 70, tá? Eu não tava na escola ainda, nem era nascido. Era normal os pais relatarem que os professores batiam nos alunos. Eu cheguei a apanhar na escola 2 vezes, no prezinho. Tinha uma professora que, quando os alunos erravam o dever, ela beliscava e puxava a orelha. Muitos dos alunos tinham medo de contar para as mães em casa, porque ninguém quer ser um fracassado, ninguém quer ser o filho que errou o dever. No caso da minha mãe, que é narcisista, ela ia dar total apoio pra professora. O que me pegou na infância foi um chute que uma professora deu na cadeira que eu tava sentado, porque ela achava que era eu que tava conversando. Eu era uma criança, eu era muito leve, a professora mais pesada chutou a cadeira e a cadeira deslizou e eu ainda fiquei, sentado por 1 segundo no ar e depois eu caí. Só que antes de cair eu bati o queixo na mesa. E eu lembro que não consegui chegar em casa e contar pra minha mãe, porque minha mãe é narcisista. Ela ia dar apoio pra professora. Consegue entender? E depois disso eu vi muita coisa, cara. Então assim, eu não tenho boas memórias de coisas que vivi na escola. Posso te dizer sim que eu tive, durante toda a minha vida escolar e na faculdade, devo ter tido 5 professores bons mesmo. E quando eu falo professores bons, são professores que eram bons em ensinar a matéria e não eram otários, né? É complicado eu falar isso, cara, porque uma vez eu fui parar, isso já na faculdade, já era um adulto. Os professores gostavam de fazer joguinhos mentais, saca? Um professor vai e passa uma prova naquele dia. Aí o outro professor tá sabendo e passa naquele mesmo dia. E outro professor vai e passa naquele mesmo dia. E vira aquele joguinho de eu não vou mudar a minha prova, fala com outro professor mudar, tá? Fala pro outro professor mudar. Se ele não mudar, dane-se. Vai ser isso. Eu lembro que eu fui parar na direção uma vez. Eu nem falei que ia entrar atirando, não falei nada disso. Marcaram 6 provas no mesmo dia. Porra, faculdade de biológicas, filho. 6 provas no mesmo dia é de arregaçar com o psicológico de uma pessoa. Normal. E não tinha motivo para professores marcarem 6 provas no mesmo dia. Só que aí quando a gente ia conversar, era simplesmente um joguinho de poder. Eu tenho poder para fazer isso, irei fazer isso. Eu não quero saber se você tá atarefado, se você trabalha. É isso e pronto. E eu lembro que falei assim, eu cheguei no meu, eu tive burnout. Antes de terminar o curso, eu já tive burnout. Então, isso era no começo do curso ainda, 3º período mais ou menos. Eu tava longe de ter burnout. Eu fui ter burnout nos 2 últimos períodos. Eu tava exausto, cara. Sabe o que é tu acordar e chorar? Era eu. Eu acordava e vestia a roupa de ir pra faculdade chorando, cansado, cara. Depois eu explico melhor. Nessa que os professores marcaram 6 provas no mesmo dia, eu falei assim, porra, tem hora que eu entendo quem entra na faculdade ou na escola. E nem tava tendo essa onda, tava longe, só tinha o lance lá de Columbine, alguma coisa ou outra. O lance de Columbine, que foi totalmente inspirado pelo filme do Jim Carrey, do qual eu sou fã, mas não por ele visualizar isso, porque ele não fez isso. Tem a cena no filme? Tem. Mas ele nunca fez isso. Ele apenas imaginava, assim como eu também imaginava, porque eu era perturbado, eu tava me sentindo oprimido. Quando você se sente oprimido, você viaja nos pensamentos. Então eu falei, pô, eu entendo quem faz isso. E aí eu fui chamado na direção e colocaram um professor de psicologia pra conversar comigo. Eu falei, não, cara, eu só desabafei. Sabe, quando você fala uma coisa espontânea, não penso em fazer isso nem nada. Foi até uma coisa meio de humor negro do meu lado falar isso. Mas com o passar do tempo, eu fui observando e analisando o que eu vivi na infância, o que eu vivi no colegial e o que eu tava vivendo na faculdade. Os professores criticavam tanto coisas que eu percebi que eles eram aquilo que eles mesmos criticavam. Você consegue entender onde é que eu tô querendo chegar? É complicado explicar, eu tô pisando em ovos aqui. O que eu tô querendo dizer é que tudo isso que tá acontecendo é o reflexo do que eles mesmos produzem. É muita opressão, cara. A minha amiga tava no 3º ano agora, terminou o colegial final do ano, e ela me mostrava, cara, ó, o professor passou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o outro passou isso aqui, isso aqui, pra entregar tal dia. Eles não estão nem aí se a gente vai dar conta ou não. Eles podem remarcar e tal, mas eles gostam de oprimir. E assim,
ao mesmo tempo que eles oprimem, eu não tô falando de todos, né? Talvez você tenha bons professores, mas sabemos das formas que muitos usam para doutrinar crianças e adolescentes. E muitos vêm pregando coisas, né? Que não existe gênero, não existe isso, não existe aquilo, todes, isso e aquilo. A pessoa chega ali sabendo que ela é algo, e depois ela é totalmente desconstruída. Se você desconstrói algo, aquele algo pode ser qualquer coisa, inclusive uma besta sem controle, que entra fazendo maldade na escola. Consegue entender onde é que eu tô querendo chegar? Se você desconstrói a cabeça de um adolescente, ele tá resetado. Qualquer coisa que entrar ali, e se ele já tiver cansado daquilo tudo, é óbvio que vai surtar. E aí um vai, faz e a mídia taca na televisão. Vai outro, faz, a mídia taca na televisão. Repercute nas redes sociais. O cara começa a pensar, aquilo que eu imagino como uma fuga dentro de mim, que é só um pensamento, é só uma coisa lúdica, pode se tornar realidade, que a mídia tá colocando, que aquilo tá acontecendo toda hora. Às vezes nem é em coisa de escola, como por exemplo, teve o ataque na escola, mas depois teve um ataque no hospital, teve ataque em creche. Não era pra mídia fazer isso, só que estão transformando isso em algo comum. E aí eu nem queria tocar nesse assunto de política, mas estamos vivendo em uma época em que todos os presídios comemoraram a eleição do novo presidente. O outro podia ter todos os defeitos, mas não gostava de bandido, de ladrão, de assassino, de traficante. Esse aí negocia com bandido, com traficante, negocia diretamente. Então percebemos que estamos indo pro ralo, por água abaixo. É até engraçado porque o pessoal de esquerda gosta muito de falar sobre Pink Floyd, e eles falam de Another Brick on the Wall, né, que é uma crítica. Só que essa crítica, hoje em dia, ela já não é mais pro conservadorismo. Quem dominou o sistema, e está no sistema há muito tempo, o fato do Brasil ter tido um presidente de direita, entre aspas, por 4 anos, foi apenas um deslize, foi uma falha na Matrix, porque o próprio Olavo de Carvalho falou, para tirar a esquerda do poder, para reconstruir isso aqui vai demorar no mínimo de 15 a 20 anos. E quando eu vi Bolsonaro ganhando e o Brasil inteiro com aquela vontade, né, de tirar a esquerda, eu pensei assim, porra, o Olavo de Carvalho errou. Mas hoje eu vejo que não errou. A esquerda tá aí promovendo delo, todes e tirando a identidade dos adolescentes. Como eu acabei de falar, se você tira a identidade de alguém, ele tá resetado. Você resetar a cabeça de um moleque de 15, 13, 14 anos e entregar pra ele o que tem agora na sociedade, vai dar nisso. O cara já não tá indo muito bem, ele já tá cansado de toda a opressão que sofre na escola. Aí o cara vai pra escola, fica recebendo conteúdos, sei lá, de afeminação dos garotos, de pseudo-empoderamento feminino. É óbvio que a sociedade ia desandar, mas parece que isso tudo faz parte de um sistema que quer que desande, né? Se você ensina pra uma mulher que, principalmente pra uma garota, que ela foi enganada todo o tempo, que ela tem a mesma força que um homem e que é tudo invenção da sociedade, você tá resetando a cabeça dela, mano. Uma hora ela vai acreditar nisso. Se você fala pra um cara que ele é um opressor, que ele não vale nada, que o pai dele, que é, sei lá, tem uma empresa, é um filho da puta, você tá ensinando o moleque a não aceitar a sua sexualidade ou sei lá o que. Você ensina que o pai dele é um canalha, porque o pai dele tem uma empresa, que o pai dele é um opressor. Pô, e vocês transformam os alunos em bestas. E depois vocês reclamam da forma como as bestas agem. Não faz sentido nenhum, cara. É óbvio, eu não tô passando pano, é totalmente errado isso que tá acontecendo. Mas eu digo e repito, é reflexo de toda uma opressão feita por professores. Cara, eu tive professor que gostava de ser ruim, simplesmente por ser ruim. Fazia piadinha. Não só fazia piadinhas, como fazia terror psicológico. Ah, você tirou tanto assim, hoje eu vou lá na casa do seu pai pra ele ficar sabendo que você tirou tanto, assim. Eu é que sou o filho, eu é que sei a hora certa de conversar com meu pai, pra ele não me espancar até a morte, porque eu tirei 3 numa prova. Não é você que tem que ficar fazendo piadinha na sala de aula, dizendo que vai na minha casa falar com meu pai, porque você sabe que eu não vou mostrar a prova nesse determinado dia, porque pode ser que meu pai não esteja num bom dia, pode ser que ele resolva me bater com um cinto do lado da fivela, com a fivela furando a minha cabeça. Então os professores não estão nem aí, cara. Pelo menos eu vivi esse terror psicológico. Hoje em dia, esse professor que fazia esse tipo de piadinha, nenhum aluno gosta dele, cara. Ele vê os outros professores recebendo abraço na rua, sabe? E eu já vi ele desabafando, porque o filho dele é meu amigo. Ah, porque ninguém me abraça, ninguém sente saudade de mim, eu vejo os outros professores recebendo abraço
ninguém liga pra mim, eu fico igual um cachorro. E eu fico pensando, cara, tu não lembra o que tu fazia com a cabeça dos alunos? Tu não lembra? Tu fazia terror na cabeça dos alunos. Tu tem sorte de tu nunca ter tido um aluno que entrou na sala pra te comer de porrada. E os canalhas também envelhecem. Canalhas envelhecem. Esse cara, quando era meu professor, devia ter, sei lá, 50 anos. Hoje ele tem 70, por aí. Quem vê um professor de 70 anos, todo idosinho, dando aula, não vai imaginar que ele fazia terror psicológico na cabeça de alunos. Capaz que faz até hoje, porque não aprende. E eu vi a professora que vivenciou o ataque na escola dizer que não quer policiais na escola. Eles são contra. Por quê? Porque vai tirar meio que a autoridade deles. Ali eles são autoridade. É uma pseudo-autoridade, né? A gente sabe que é uma pseudo-autoridade. Tem professor pregando ateísmo dentro da sala de aula e falando pra aluno onde é que tá seu Deus agora. Com um policial dentro da escola não vai rolar isso, porque é muito fácil de eu ir lá no policial e falar, olha aqui, preconceito religioso contra a minha pessoa. Então assim, tudo o que tá acontecendo não surgiu do nada. Teve uma semente plantada. Onde é que essa semente foi plantada? No passado. Ah, o aluno tem que ser educado em casa. Tem que ser educado em casa mesmo. A escola não é pra ensinar educação. Mas se o cara tá indo pra casa e a família dele já é uma bosta, ele já vive ali surtado, com o pai brigando com a mãe, com o irmão, com a vizinhança totalmente perturbadora. O cara vai pra escola, que era pra ser onde ele tinha que aprender alguma coisa. Ele recebe mais pressão. E eu nem tô falando de bullying, não, cara. Tem gente colocando bullying no meio das coisas. Não, cara. O bullying não entra nisso. Não agora. Estamos falando de professores. Todo mundo sofre bullying uma vez ou outra na vida. É que o que aconteceu? Com o lance de Columbine, soltaram burramente que os caras de Columbine sofriam bullying. Eles não sofriam bullying, cara. Isso foi uma lorota soltada. Pesquise melhor que vocês vão ver que eles não sofriam bullying. Inclusive tem foto, pouco tempo antes de acontecer toda a tragédia, que na foto eles são os caras mais descolados e estão fazendo arminha. Pesquisem aí, tem canal que explica melhor isso. Não tem nada a ver com bullying, cara. Não tem nada a ver com bullying. Tem também as pessoas que sofrem bullying e vão se revoltar e vão fazer alguma coisa, mas geralmente essas pessoas fazem com seus agressores. Agora não faz sentido um aluno entrar e atacar quem ele vê na frente. Só faz sentido quando ele não sabe o que ele é, quando ele perdeu a sua identidade, quando ele não se encaixa mais ali. Tem muito aluno, igual eu tava falando lá pra algumas pessoas, tem pessoas que sabem que os professores são opressores e que mesmo assim bajulam. Então quando um aluno entra na escola disposto a atacar quem ele vê pela frente, ele tá atacando bajuladores de opressores, na cabeça dele é assim. Eu não tô dizendo que é assim na vida real, até porque nem todo professor é opressor, nem todo aluno é baba-ovo de opressor, mas em muitos casos é assim, e na cabeça da pessoa que tá atacando é assim. Ele olha pros colegas como inimigos, porque esses colegas de sala, na cabeça da pessoa que vai atacá-los, são soldadinhos daqueles que os oprimem. Então assim, cara, é um oceano de possibilidades de por que isso tá acontecendo. É óbvio também que tem a galera que quer matar a aula, que quer que as aulas sejam suspensas, e eles fazem trote, fazem falsas acusações, fazem falsas denúncias, criam rede social na intenção de dizer que vão atacar só pra não ter aula. Mas a coisa vai desandar, porque o que se é pregado no momento, se não a desconstrução? Não existe desconstrução sem terror. Não existe desconstrução sem equívoco. Não existe desconstrução social sem gente ficando perturbada mentalmente. Você vive num mundo onde as pessoas têm mais pena de cachorrinhos do que de humanos. E enquanto eu tô falando isso, você já tá pensando na sua cabeça, é mesmo, mas isso tem que ser assim mesmo, porque cachorros valem mais que humanos. Eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo isso agora e tá falando isso. Então a sociedade desandou, cara. Desandou. E não vai ser como diz o Lula, com essa trepa de professores que estão atualmente trabalhando, que as coisas vão melhorar. Teve professor que inclusive tá preso, porque falou que o cara que invadiu a creche e matou 4 crianças, matou foi pouco. Nas palavras desse mesmo professor, ele disse que ia entrar com a arma em cada mão e mataria mais crianças, não é nem mais pessoas. Tudo bem, crianças são pessoas, mas você consegue entender? O cara falou que entraria com a arma em cada mão para matar crianças. Ainda bem que filmaram, que registraram. E agora esse professor tá com tornozeleira e não pode sair de casa. Se todo professor, cara, falasse o que eles realmente pensam... Pô, eu já tive professor na sala de aula, cara, que tinha uma garota bagunçando. Tudo bem, ela tava bagunçando, tava chata pra caramba bagunçando, mas a professora simplesmente olhou pra ela e falou assim, cala a boca, sua preta, dentro da sala de aula. E assim, eu nem acreditei no que tava acontecendo. Fiquei calado. E justamente o aluno mais bagunceiro da sala se levantou e disse, porra, racismo aqui dentro não. Só que era o aluno mais bagunceiro falando. Então não aconteceu nada. E pra terminar de ferrar, essa garota que foi
não dá pra dizer que é ofendida, né? Porque ela era negra, ela era preta, mas o tom que a professora usou, ela não falou assim, ô preta, cala a boca. Ela falou, cala a boca, sua preta. Ela falou assim, sabe? Diminuindo a raça. E essa garota tava grávida, mano. Então a garota, além de tudo, ela tava descontraindo, tava zoando, mas quando a professora falou assim com ela, ela passou mal. E aí foi retirada da sala de aula, levada pra casa, etc. Então assim, não tenho motivos nenhum pra acreditar que hoje em dia, ou que as coisas vão melhorar por conta de professores doutrinadores. Eu mesmo mostrei pra vocês no vídeo passado que a professora passou um trabalho sobre MGTOW e Red Pill, só que ela não queria opinião boa, né? A gente sabe que existe gente fanática no mundo Red Pill, no mundo MGTOW, mas também tem muita gente boa que mostra como as pessoas devem agir para não caírem nas garras de mulheres interesseiras, etc. Só que a professora queria doutrinar, a professora queria apenas doutrinar. Então assim, vou meter 0 em quem trazer o lado positivo e o lado negativo. Eu só quero o lado negativo. Eles querem doutrinar. E tudo isso que tá acontecendo, mano, é reflexo. Plantaram as sementes do mal e agora estão colhendo os frutos do mal. E eu acho que vai piorar. Não concordo com nada que tá acontecendo, mas, né, colheita maldita. Plantaram muita merda e vão colher muita merda. Vai ser assim por muito tempo, infelizmente. Não só nas escolas, né? Vai ter gente fazendo isso em tudo quanto é canto. Porque o Brasil, cara, tá bagunçado. Hoje em dia, se você pede um pouco de silêncio, se você pede um pouco de normalidade nas coisas, aparece uma alma cebosa pra te chamar de Nutella. Eu até ia postar um vídeo hoje que comprova que barulho de trânsito causa aumento da pressão arterial. Não só o barulho do trânsito, como seu vizinho, se ele estiver colocando um barulho muito alto, ou um clube que é perto da sua casa, ou uma igreja que é perto da sua casa, como a minha, que o pastor resolveu colocar uma igreja no primeiro andar de um prédio. Isso faz mal pra saúde, mas se tu for falar, tu vai ser chamado de Nutella. Até que você mostra que uma pessoa que é considerada Nutella pode sair de si e pode causar muito mal para a sociedade. Postei também lá no grupo do Bueiro um cara que tem uma Porsche, né? E ele faz muito barulho com essa Porsche quando ele passa nos prédios, ele acelera bastante. O povo pedindo pro cara não fazer barulho com o carro e tudo. E ele se vangloriava, ele filmava, sabe? Ele fazendo barulho com o carro. E as páginas de carro nas redes sociais estavam vangloriando o cara, estavam exaltando o cara. Esse sim sabe curtir a vida. Porra, curtir a vida é perturbar a paz de alguém? É oprimir alguém, como os professores fazem? É chamar alguém de Nutella porque ela não tá aguentando mais você jogando lixo na porta da casa dela? Você fazendo barulho? Então assim, um país igual ao Brasil, onde tudo é ser Nutella e nada é levado a sério, e as leis só servem pra taxar e enriquecer bandido vagabundo e ladrão, vai dar nisso. Eu poderia ficar aqui falando desse assunto por muito tempo, mas a gente vive numa sociedade onde você já não pode mais se explicar, né? Dar a sua opinião de forma mais limpa, porque você pode a qualquer momento ser deturpado, ter a sua opinião deturpada. Cortam um trecho e deturpam tudo. Então, eu tô aqui pisando em ovos, mas eu digo e repito, tudo que tá acontecendo agora foi plantado no passado. E foram plantados pelos próprios professores, através de opressão, através de sarcasmo, como a própria letra da música do Pink Floyd fala.